tão delicada quando está juntinho a nós. Deixa ser seu perfume, uma cheira tão linda, vem trazer esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Pregando o Evangelho, velando por seu irmão, foste um bom samaritano da terceira revelação. Aceita, amigo querido, nossa singela oração, este hino de amor fraterno a ti, Raimundo cristão. A seu exemplo, amigo, levamos também a luz, ensinando e praticando a doutrina de Jesus. Aceita, amigo querido, nossa singela oração, este hino de amor fraterno a ti, Raimundo cristão. Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui hoje para comemorarmos 100 anos do Centro Espírita Amor de Jesus. Então, para não me alongar mais, porque temos várias atividades aí durante a noite, vocês não marcaram nenhum compromisso para depois, não, né? Porque o negócio aqui, ó, vai rolar a festa depois, tá bom? Então, podem relaxar, ficar bem tranquilos aí, que a casa vai ser uma festa só hoje, certo?
Então, para harmonizar esse ambiente lindo, que os espíritos amigos já estiveram aqui desde cedo, nos ajudando a arrumar tudo, e agora marcam presença novamente, trazendo para todos vocês uma chuva de bênçãos. Dessa vez é chuva de bênçãos só, porque sexta-feira foi uma chuva danada. Então, para harmonizar o ambiente onde nós nos encontramos, vou ler uma passagem do livro Fonte Viva, Biografia de Francisco Cândido Xavier. Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Corresponde aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são características dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem. Não obstante, envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então vamos refletir sobre o que nós estamos fazendo nessa presente casa. Agora então, eu os convido a fecharem os olhos, acalmarem os corações, trazerem os pensamentos para este momento aqui presente e assim, dessa maneira, nos conectarmos com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, com Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial e com os benfeitores dessa casa, para que possamos usufruir de todos os ensinamentos que serão trazidos pelo nosso companheiro Hélio de Moura, inspirado pela luz superior, que vai auxiliá-lo para que ele possa trazer para nós conhecimentos relevantes para usarmos, empregarmos no nosso dia a dia. Possamos aproveitar bem esses momentos e, principalmente, colocá-los em prática ao sairmos daqui. Lembrando sempre que estamos sempre envolvidos pela luz divina que nos protege, que nos ampara, que nos auxilia nos momentos mais difíceis. Mas hoje estamos aqui em festa. Então vamos deixar os nossos corações alegres,
para que possamos aproveitar cada momento dessa noite. E assim, agradecidos, sabendo que estamos todos já envolvidos pelo plano superior que nos envia suas bênçãos, pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião de divulgação doutrinária em nossa casa de oração. Assim seja. E hoje, para brilhantar mais ainda a nossa festa, nós temos o nosso companheiro, né? A gente pode até dizer que o Hélio é arroz de festa. Ele está sempre aqui na nossa casa, sempre trazendo bons ensinamentos, sempre dinâmico, trazendo muita paz para todos nós. Hélio, a casa e os nossos corações e sentimentos estão junto com você. Seja bem-vindo. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Eu estou com a voz um pouquinho debilitada, mas chega bem atrás. Estão me ouvindo bem? Queridos, eu estou perguntando isso inicialmente, que o que eu vou dizer aqui são informações espíritas cruciais para compreendermos família como sendo um sublime investimento. Então, se você está me ouvindo, que bom. Tomara que os nossos corações também se abram e os ouvidos da alma também se abram para ouvirmos a posição espírita com relação à família. Com alegria poder ter sido convidado para os 100 anos da casa, né? E para não nos alongarmos tanto, conversava com a Neise antes de começar. E no mínimo, podemos afirmar que os companheiros que começaram essa casa 100 anos atrás, no mínimo, eram corajosos. Numa época de perseguições, numa época que não havia nenhum tipo de facilidade, comentava com ela que os livros de presença, que hoje as casas costumam usar, eram obrigados a terem e apresentá-los à polícia. Era assim que era. Mas aqueles homens, aquelas pessoas eram missionários, vieram ao planeta com essa função, de fundar uma casa, talvez não soubessem disso, para que daqui a 100 anos você estivesse aqui para ouvir de novo o ensino de Jesus, rediviu pelo Espiritismo e repensasse o seu conceito pessoal de família. Então veja, meus irmãos, família, sublime investimento. Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é família. Vamos rapidamente. A sociologia diz que o conceito mais básico de família seria a célula máter da sociedade. Sublime é aquilo que pode ser transcendente, aquilo que é digno, aquilo que é elevado. Quando você pensa em investimento, você pensa em algo que vai trazer rendimentos, dividendos, que vai gerar algum ganho. É assim. Então a frase nós compreendemos. Mas será que quando eu ouvi essa frase, família, sublime investimento, será que dentro de mim eu não encontro uma barreira? Será que a sua família é de fato um sublime investimento? Ou a gente está querendo fugir desse núcleo familiar? Será que eu não deveria entender melhor? Qual é a proposta da noite, então? A gente mostrar que a sua família é a melhor família que você poderia ter. Vou trazer uma base espírita, doutrinária, racional, lógica em cada uma outra, para compreendermos que a família que estamos é a nossa melhor família. Porque ela tem como base, como intenção, nos auxiliar, espíritos imortais, numa caminhada evolutiva. Então, quando eu ouço a frase família, sublime investimento, talvez eu não entenda exatamente o que as palavras estão dizendo. E alguma coisa em mim cria uma barreira. Isso é muito comum, porque a gente não consegue se comunicar perfeitamente. Nem tudo que eu digo, os presentes aqui, ouvem da mesma maneira. O pessoal que está vendo pelo Facebook da casa, vão ouvir diferente também. Muitas vezes há filtros que a gente acha que o outro entendeu e não entendeu. Eu vou dar um exemplo, fazendo uma dinâmica rapidamente aqui na tela, para a gente pensar em comunicação. Porque para haver comunicação, eu preciso ser entendido e o outro tem que compreender o que eu quis dizer. Isso é comunicação. Então, por exemplo, se eu dissesse para os companheiros que eu paguei o mico, os companheiros compreendem que eu disse o quê?
que eu cometi uma gafe, passei uma vergonha, paguei o mico, não é isso? Ninguém pensou que eu fui no caixa eletrônico, tirei dinheiro para pagar um serviço ao macaco. Pensaram nisso? Não. Mas foi o que eu disse. Pagar mico não significa pagar mico. Concorda comigo? Ou outro exemplo. Engolir sapo. Alguém pensou a imagem de alguém que foi na lagoa, pegou um sapo e engoliu? Não, ninguém pensou nisso. Engolir sapo significa me calei diante da ofensa, preferi não revidar, isso é sabedoria. É melhor, muito melhor, engolir sapos. Mas enfim, as palavras engolir sapo não significa engolir sapos. Me segue, meus irmãos, raciocínio? Vamos adiante então. Se eu dissesse assim para os companheiros, olha, se você estiver precisando de dinheiro, você fala comigo. Aí você me liga, eu estou precisando de dinheiro. Eu falei, que bom, né? O banco que eu pego emprestado e tal. Você falou que ia emprestar? Não, não falei que ia emprestar. Eu falei que se você estivesse precisando, você falasse comigo. Mas o que eu quis dizer, que se quer dizer na frase, é que se quer emprestar dinheiro. Então as palavras não disseram o que significava exatamente o que foi dito. Por exemplo, se eu disser que segunda-feira que vem eu vou na concessionária para ver um carro novo, a gente acha que eu vou para comprar o carro, mas eu falei que eu vou ver. Vou ver. Mas ninguém disse que vai ver para não comprar, você vai ver para comprar. Talvez as palavras precisassem ser melhor pensadas. Então observe, meus irmãos, família, sublime investimento. Será que eu entendo isso com verdade? Será que os meus filtros, minhas barreiras estão olhando para a minha família? Pense na sua, no contexto. Será que a minha família vale a pena o investimento? É algo sublime a minha família? Vamos mais um exemplo aqui. Quando alguém diz, a criança diz para um amigo, papai tem um carrão. A gente imagina que pode ser uma Mercedes, uma BMW, mas se for um caravão, não é um carrão? É um carrão. Também é um carrão, porque a criança viu a dimensão, é um carro muito grande. Então nem sempre o que eu estou dizendo é o que eu quero dizer. Um exemplo que a gente pode tomar também. Se você me convidar, eu convidar você, vamos tomar um café? E aí você vai lá em casa, eu sirvo um cafezinho, que eu te chamei para tomar um café. Me despeço, você vai embora. Aí você vai falar mal de mim, ele é muito miserável, né? Parece até com Roberto Carlos, né? O pessoal falou Roberto Carlos pediu um café para nós dois, né? Além de tudo, ele estava economizando. Mas enfim, o cafezinho vem com um pão de queijo, vem com casadinho, vem com bolo. A gente bota um adoçantezinho para não ficar tão, né, assim, nítido, né? Que é a comelância. Então chamar para tomar um cafezinho não é tomar um cafezinho. As palavras não disseram isso. O que atrai no cafezinho é o tal do café covarde, né? Ele tem que vir acompanhado, senão não é cafezinho. Por exemplo, o fato que foi verídico, né? Uma conhecida nossa encontrou com uma amiga que há anos não via. E a amiga da conversa com a mãe. E essa amiga tinha uma menininha de 6 anos. Aí a mãe perguntou, você está morando onde? Um bairro de Vitória chamado Ilha do Príncipe. Todos conhecem Vitória, Ilha do Príncipe? Passou a conversa, eles foram embora para casa. Alguns dias depois, a menininha começou. Mamãe, quando é que os caras vão na casa da sua amiga? Aí a mãe, espírita, será que uma mensagem do além, pela criança? Não, um dia a mãe vai. Passou mais uns dias, a menininha, mamãe, quando é que você vai na casa da sua amiga? Ela arrumou a menininha e foi na casa da amiga para ver o que estava acontecendo. Chegou lá, a menininha começou a olhar, com um olhar curioso, e não encontrou a Ilha do Príncipe. Porque na memória o que ela trazia dos livros infantis era uma Ilha do Príncipe, e não a Ilha do Príncipe. Então, Ilha do Príncipe não significa Ilha do Príncipe. Então, quem ouve tem um conceito diferente. Meus irmãos, será que eu entendo que a família? Será que eu entendo que a minha família, a família que eu estou, é a melhor família? Eu vou mostrar a literatura espírita. Para você anotar a referência, buscar em casa e ler de novo. Para sairmos daqui pensando em sublime investimento, é essa família, essa, com limitações, com dificuldades, com elementos que desagradam,
que a gente chama de desafetos? Será que eu entendo que essa família é um sublime investimento? Rapidamente, meus irmãos, só para concluir. Quando alguém diz essa situação é mamão com açúcar, está dizendo que é algo fácil fazer. Quando diz que foi do frigir dos ovos, era nos últimos momentos que eu consegui fazer algo. Quando diz que aos 45 minutos do segundo tempo, tem mesmo sentido. Quando fala em chutar balde ou chutar o pau da barraca, alguém pensa que chutou um balde de verdade? Não. Perdeu a cabeça, se exasperou. Meus irmãos, nem sempre as palavras dizem o que nós queremos dizer. Dito isso, só para poder incrementar um pouco a dinâmica, a gente também tem um outro elemento na comunicação chamado ruídos. Vou dizer rapidamente aqui. Esses dois elementos estão olhando para o mesmo objeto. Um deles diz que é o número 6. O outro diz que é 9. Os dois estão corretos. O objeto é o mesmo. A posição de ver pode mudar a interpretação. Então há palavras que eu digo que podem sensibilizar a uns e não a outros. Por isso que palestrantes, costumam dizer vários adjetivos, para facilitar para todos. Mas a ideia então desses ruídos, que a gente podia voltar no tempo, e quando alguém dizia assim, alguns anos atrás, fulano de tal é um pão, ele estava dizendo que era um rapaz bonito. Mas imagina, de onde que criaram esse conceito? Criaram, como dizia que a menina era uma gatinha. É um gato, uma gata. Esse ainda usa hoje, mais ou menos. Né? O pão passou. O pão ficou para trás. Por exemplo, quando alguém dizia, eu estou com dor de cotovelo, ele não tinha que ir ao ortopedista, não. Dor de cotovelo era quando a pessoa estava vivenciando uma contrariedade, ele estava se sentindo infeliz. Tinha até a terminologia, fulano está na fossa, lembra disso? Mudou. Mas eram palavras que tinham conceitos diferentes. Se você pegar esse livro de época, vamos para atualizar. Você está digitando no WhatsApp. Você quer dar uma gargalhada, kkkk. Kkkk é gargalhada? É, mas não é. Mas é, mas não é. Se você quiser dar uma simples risadinha, RS. Ninguém está dizendo que é risadas, mas a gente entende que é risada. Então, quando um jovem te diz, deu ruim, você já sabe que algo deu errado, que não deu muito certo. Então, meus irmãos, são ruídos, linguagens que a gente pode estar usando no dia a dia, mas que precisam passar por uma interpretação. Feita a introdução, meus irmãos, eu vou explicar por que a família é um sublime investimento, é algo que eu posso sublimar, é algo que pode ser elevado. Como investimento, o que eu vou ganhar com a família? A gente vai ver que o principal ganho, quando eu entendo família na visão espírita, será felicidade. Eu chego lá ao longo do estudo. Avancemos, queridos, então, para a gente poder pensar em uma proposta de 2 ferramentas apenas, para a gente poder pensar melhor em comunicação e fazer esse entendimento de família sublime investimento. Então, eu coloquei aqui uma imagem, não sei se todos estão conseguindo ver, é uma família como se fosse uma obra, uma construção. Então, ver a família como sublime investimento é entender que a família é uma construção. Então, tem um objetivo especial para existir família. Família nasce no coração divino, no coração de Deus, e família tem metas. Quando você pensa em construção, quando você faz uma construção de uma maneira correta, você tem que ter um projeto. Então, a família é um projeto. Desenhado, elaborado, planejado. Então, nesse planejamento, existe uma razão, um objetivo. Se você pensar na obra, qual o objetivo de uma obra? Você quer ter conforto na casa, então você quer fazer um quarto maior, você quer ter privacidade, a casa tem que ter segurança, dentre outros motivos. Mas em relação à construção da família, qual é o objetivo sublime? Esse objetivo principal, transcendente.
que é mais elevado. É ser um meio, um laboratório de nos conduzir à felicidade. Então a família, meus irmãos, escutem, mesmo que o seu cérebro rejeite. A sua família é a melhor família que você poderia estar. Pode me perguntar, você tem certeza? Vou repetir, eu tenho certeza absoluta, eu vou mostrar por quê. A sua família, mas essa família tem muita gente complicada. Sim, você também é complicado, mas essa família é a melhor família que você podia ter. E o objetivo primário da família é nos ajudar a encontrar felicidade. Você lembra da questão 115 do Livro dos Espíritos? Vamos lá, rapidamente a questão, onde, resumindo, nós encarnamos no mundo físico, criados por Deus, simples e ignorantes, sem nenhum tipo de privilégio, sem nenhum tipo de vantagem extra, para galgar um dia a perfeição moral. Então, o trabalho do espírito mortal, nós encarnados no mundo físico, é buscar o progresso moral, é buscar o aperfeiçoamento, é buscar a evolução. E evolução está linkada à felicidade. Quanto mais o espírito evoluído, mais ele é feliz. Quanto mais o espírito constrói sentimentos nobres em direção ao amor, mais ele é feliz. As pessoas que amam são mais felizes. Felicidade está em aprender a amar. Isso, meus irmãos, é extra-espiritismo, mas também é espiritismo. Então, a família, primeiro núcleo de pessoas que eu me encontro para começar a minha caminhada evolutiva, é uma primeira célula, deveria ser, para que eu aprendesse a amar, mesmo quando eu encontrasse dificuldades. Mas acompanhem comigo, meus irmãos, então a questão 115 dos Espíritos, Allan Kardec vai indagar, assim, desses Espíritos superiores que compõem a equipe dos Espíritos Verdade, que vieram com a missão de realinhar o pensamento teológico da época para uma nova forma de pensar religião, de pensar Deus. Então a pergunta que Kardec faz é: dos espíritos, como serão sido criados bons e outros maus? A pergunta de Kardec tem contexto, procede. Kardec vem de uma cultura católica, família católica, estudou numa escola protestante, e até a questão 114, ele começou a entender que a teologia dos anjos e demônios não estava completa, não estava correta. Então agora ele perguntou para que os espíritos respondessem a Kardec e ele passasse para a gente: Deus criou demônios? Deus criou anjos? Deus criou espíritos bons e maus? A resposta que Kardec escuta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Bom, a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si. Esse texto, eu considero para mim o texto o segundo mais consolador de toda a literatura espírita. Então, o que nós chamamos de problemas, dificuldades, desafios, os espíritos chamam de missão. Então, o seu problema é uma missão dada por Deus com a intenção de te esclarecer e de fazer você chegar progressivamente à perfeição. Então, meus irmãos, quando eu passo por uma dificuldade, quando eu enfrento um problema, quando eu sei como enfrentar esse problema, olhando como uma bênção divina que esconde em si possibilidade de aprendizado para o espírito mortal, eu transformo o problema em algo positivo para me aproximar de Deus. Meus irmãos, então vejam bem, Deus me dá uma missão, problemas, com a intenção de eu, amadurecido, enxergar no problema um meio de me aproximar dele. Então, quando eu infantilmente me revolto, me rebelo contra Deus, fico de mal com Deus, é porque eu não entendi o que o Espiritismo tem dito para a gente, que Deus nos deu a tarefa, a missão, para me esclarecer, me fazer chegar progressivamente à perfeição, para encontrar a felicidade. Eu disse que para mim esse texto é o segundo mais consolador, porque o primeiro eu atribuo a Santo Agostinho.
capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, quando ele vai dizer que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só dá as que podem ser cumpridas. Então a missão que Deus me deu para me aproximar dele, um problema, uma dificuldade que seja, tem uma função de evolução para o espírito mortal. E Deus dimensiona de acordo com a sua capacidade de absorção. Então, se alguém diz para mim, a minha vida é uma tragédia, eu tenho tantos problemas, a vontade que eu tenho é parabenizar aquele companheiro, porque ele é forte. Senão, Deus não daria. Deus só dá o problema que nós podemos vencer. Essa consciência, essa verdade espírita, nos tira, meus irmãos, do fardo dos ombros. Aquela ideia de sofrimento, de lamúria, de reclamação. Porque eu posso entender que tudo que Deus me deu tem uma função educativa para o espírito mortal. Inclusive a família que eu estou. Mesmo com esse ou aquele elemento que me desagrada, que não é acordado comigo, que me espizinha, que cria dificuldades no meu dia a dia. Porque aquele elemento pode ser o professor de paciência, tolerância, me ensinando a desenvolver respeito, camaradagem, consideração, gentileza. Mas sigamos, querido, porque a resposta não terminou aqui. Os mentores espirituais completam dizendo assim: nessa perfeição, então, que eles vão alcançar, é que eles vão encontrar a pura e verdadeira felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, em que os espíritos adquirem aquele conhecimento, uns aceitam submissos a essas provas e outros chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só suportam murmurando e pela falta desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, diante da dificuldade da vida, eu posso aceitar a vontade sábia de Deus de maneira submissa, ou eu posso lamuriar e reclamar. Meus irmãos, não levanta a mão para mim não. Mas se eu perguntasse aqui, alguém melhorou, resolveu o problema reclamando? Alguém na vida, em algum momento? Só se for no Reclame Aqui, aí tudo bem, mas Reclame Aqui não é internet. Agora, na vida, reclamação só piorou as situações. Então vamos lá, meus irmãos, até aqui, para dar um salto para a família. Então Deus me dá dificuldades que eu possa suportar, com a intenção de que eu entenda que esses problemas são mecanismo de educação do espírito, via personalidade. Pois bem, dito isso, trazendo a ideia da felicidade, brincando com a família, porque a felicidade está atrelada ao aperfeiçoamento moral, eu trouxe a ideia de pensar em investimento. Então, família, sublime investimento, e daqui para frente, meus irmãos, por quê? Primeira ferramenta, a gente vai entender e precisamos reconhecer a importância da família. Há correntes paralelas que estão denegrindo a família. Tem correntes que pregam o amor livre, que pregam não haver mais os laços familiares. São correntes que estão equivocadas. Até porque, como eu já disse, família nasce do coração de Deus. É um projeto divino. Então, a primeira ferramenta será a gente reconhecer a importância da família. Meu irmão, minha irmã, de novo, essa família que você está inserido. O que eu vou trazer daqui para frente são argumentos da teologia espírita para a gente poder ver a importância da família. Então vamos lá, rapidamente. Primeiro Emmanuel, no livro Consolador, na questão número 110. Emmanuel responde a indagação que é feita: qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? Meus irmãos, observem então a visão. Qual a melhor escola para as almas nós encarnadas na Terra? Emmanuel responde: a melhor escola ainda é o lar onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, a melhor escola na Terra ainda é o lar.
Ainda é família, esse ainda, porque no futuro não será. Hoje, na grande maioria das famílias, os encontros são feitos, vou colocar o texto na tela, para reajustes. Então, na família consanguínea está a presença de talvez inimigos, desafetos do passado, que agora eu preciso me aproximar na tentativa nova de realinhar e de me conseguir uma convivência mais harmônica. Então é natural que na família hajam atritos e conflitos. No futuro não. No mundo regenerado, a gente vai ter encontros de famílias afins, onde o trabalho vai ser de nos unir em prol de uma causa, de um conceito, de algo mais elevado, de sedimentar aqui o mundo regenerado. Então a família ainda é a melhor escola. Veja, meus irmãos, sentimento e caráter é no mesmo livro, questão 204 do livro Consolador, que Emmanuel fala que as duas asas que nos elevarão da hierarquia, da evolução moral, são as asas do intelecto e as asas do sentimento. Então, caráter e sentimento, intelectual e o moral, trabalhando juntos. Então, a primeira e a melhor escola hoje, a família. Pense na sua família, mantenha. Se você estiver rejeitando esse conceito, mantenha. Se esforce por manter, porque essa sua família é a melhor família que você poderia ter. Eu quero daqui a 23 minutos, quando terminar a palestra, que você saia daqui pelo menos incomodado, para chegar em casa e olhar a família e questionar: mas será que vale o investimento? Eu vou mostrar mais textos ainda. O segundo texto é Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, já citado aqui parte dele, mas quando ele vai dizer que, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis o corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Então, meus irmãos, nós estamos encarnados, viemos do espaço para progredir. Isso é básico. Você está encarnado para progredir. E a gente só progride fazendo esforços e trabalhando. Alguém aqui faz academia? Deixa eu dar um exemplo da academia. Acho que eu já dei aqui um dia, mas vou dar de novo. Você está sedentário um tempão que você não faz nada. E aí o seu médico te aconselhou a fazer um exercício. Você se matricula numa academia, um instrutor muito dedicado, cuidadoso, vai fazer uma anamnese, vai te entrevistar e vai montar um trabalho de musculação, por exemplo. Então você vai fazer um determinado aparelho, 15 repetições com 2 plaquinhas. Mesmo assim, mesmo leve, você estava parado, o seu músculo vai doer depois, não tem problema. Aí você volta no dia seguinte, 2 plaquinhas, 15 repetições, dói um pouquinho menos, mas continua doendo. Lá pelo 5º dia, pelo 5º treino, que não está doendo mais, o instrutor aumenta uma placa. Não é assim? Porque a musculatura só vai responder diante dos esforços. A alma também é assim, meus irmãos. A vida é assim. Então, alguém entre nós não tem problema? Levanta a mão para mim que não tem problema. Eu estou com a mão levantada para dar exemplo. Não está faltando problema lá em casa. Todos nós temos problemas. Então, é natural ter problema. E os problemas, vejam-os como sendo meio de progresso para o espírito mortal. A família problema também é um meio de progresso. Vamos chegar lá. Avança, meus irmãos. Então, a questão 132, rapidamente ali, né? Lembrando dela, onde Allan Kardec vai perguntar qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E foi dito a Kardec. Primeiro objetivo, através do aperfeiçoamento diário, chegar à perfeição moral um dia. Mas tem um outro objetivo. Lembra de qual? Visa ainda outro fim em encarnação. O de pôr o espírito em condições de cumprir com a parte que ele toca na obra da criação. Então tem um compromisso de ajudar os que estão comigo a evoluírem também. Então, peraí. Então a minha família, primeiro núcleo de união de almas, tem que haver um compromisso entre eles. E qual o compromisso?
a ajudá-los a evoluírem e eles me ajudarem a evoluir também. Então, para concluir aqui a fala de Santo Agostinho, interai-vos, pois, dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, os pais, a família e nós todos temos a missão múltipla de ajudar todos que estão conosco a se despertarem para o próprio trabalho de buscar a evolução moral, que é o motivo da vida. Você está encarnado para progredir. Você veio no espaço para progredir. Vou chegar na família. A família é um ingrediente fundamental para que o espírito possa progredir. Então, rapidamente, meus irmãos, agora Allan Kardec, capítulo 4, Evangelho do Espiritismo, item de número 18, o codificador do Espiritismo, diz assim: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinação. Então, a família consanguínea, nela está contido vários elementos da família espiritual. Então, tem uma família espiritual que vai se acompanhar sempre. Família espiritual. Vai assim, ditosos se encontrarem juntos, a família espiritual, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente separa, porque ao regressarem à reticidade, período entre duas encarnações, o espírito sem envoltória material, novamente se reúne como amigos que voltam de uma viagem. Então, a família espiritual constante que segue e se fortalece os laços. Mas olha só, muitas vezes até uns seguem os outros da encarnação, vindo aqui, reunir-se numa mesma família. Então pode ser que a sua família, aqueles que são afins, são da família espiritual, ou no mesmo círculo. É aquele amigo que você conheceu na escola, até hoje te acompanha, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Meus irmãos, então vejam bem, motivo da família existir, mútuo adiantamento, o nosso próprio e a nossa colaboração para com o mútuo. Meus irmãos, quando eu começo a enxergar a família assim, com essa base espírita, a gente vai concluir que ela é um sublime investimento. Um investimento que vale a pena pelos esforços e pelo sacrifício. Vou chegar lá. Então, capítulo 14, capítulo 4 ainda, item 19, ainda o codificador Allan Kardec vai dizer que a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são o índice da simpatia anterior que os aproximou. Agora acompanhe. Daí vem que, falando-se de que alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ele não é da família. Então se usou o termo ovelha negra, patinho feio, né? Os livros completam assim, dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com um duplo objetivo: servir de prova para uns e de meio de progresso para outros. Então veja bem, meus irmãos, a estrutura familiar pensada por Deus, um grupo de espíritos afins, espírito também família espiritual, e um outro grupo de estranhos e antipáticos. Quem são os antipáticos? Aqueles que eu tive pendengas no passado, que eu magoei, ofendi, traí, assassinei, e agora colocado como meu irmão consanguíneo para que eu possa reparar meus erros. Não é assim com a gente. Eu me lembro quando eu era criança, a mamãe falava, estava brigado com a minha irmã, qual era a minha idade? Faz as pazes com sua irmã, porque ela é sua irmã. É só isso o motivo. Não, mamãe, mas ela é sua irmã. Pronto. E a gente fazia as pazes.
Então, laço consanguíneo unindo talvez corações que estejam vivendo séculos de dificuldades. Agora, e os antipáticos? Os estranhos? Quem são os estranhos? Deus, planejando a encarnação, encontrou o espírito desgarrado e ele viu Deus que na sua família ele poderia encontrar um caminho de orientação. Então Deus permite que na família encarne estranhos antipáticos, com um duplo fim, prova para uns e progresso para todos. E a gente pergunta, meus irmãos, como é que esse adolescente caiu aqui? Não caiu, Deus colocou. Deus colocou na sua história. Porque Deus vê que você pode ajudá-lo e Deus vê que ele também pode te ajudar. A ter tolerância, flexibilidade, aprender a voltar atrás, relevar, dialogar. Mas enfim, até aqui, meus irmãos, a ideia de conduzir-nos para entender que família é um sublime investimento. Os argumentos dos espíritos são convincentes, tem uma lógica, eu vou ampliar essa lógica. Joana de Anjos, no livro SOS Família, ela vai dizer dos capítulos 14 e 27, vale a pena ler depois o livro todo, e especialmente os 2 capítulos, ela vai dizer que a família é um local onde a gente aprende a amar, exercita o amor, onde a gente exercita a vigilância, em especial a autovigilância, e também aprende a exercitar o sacrifício. Família é um local para aprender a amar, para aprender a ser vigilante, autovigilante e também a fazer sacrifícios. Aí Joana pegou um recorte e diz assim: pergunta-te se valeu o investimento dos teus melhores anos de vida. Então você olha assim, você criou um filho, deu de tudo, abriu mão de noite, ficou acordado, não comprou para você, comprou para ele, e de repente ele fica zangado com você, não quer mais falar contigo. Aí você pergunta: será que valeu a pena? Tantos anos de vida que lhes ofertaste em face dos resultados que escolhestes, e diz assim: toda a aplicação do bem sempre retorna de ti. Vemos a visão de Joana de médio e longo prazo. Fazer o bem vale sempre a pena. É o melhor investimento. Em especial com aqueles, primeiro núcleo de famílias, de espíritos encarnados, que se encontram, que a gente chama de família. Pois bem, Pão Nosso, lição 117, em família, Emmanuel, fechando a primeira ferramenta, vai dizer assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então, meus irmãos, não há família sem lutas. Tem umas com muitas lutas. Essas com muitas lutas têm compromissos maiores. Mas Deus não dá prova superior às forças daquele que a perde. Só dá as que podem ser cumpridas. Então, observe que essa luta é fundamental para o crescimento espiritual. E vai adiante. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então, se eu um dia tenho um projeto de me tornar um espírito perfeito, mais elevado, esse projeto começa com a minha atitude diante da família que eu tenho, que eu fui colocado, para enxergá-la como um sublime investimento. Bom, dito isso, meus irmãos, a primeira ferramenta é a gente reconhecer que família é esse investimento e o resultado dela é felicidade. Primeira ferramenta bem trabalhada, meus irmãos, compreenderam? Compreendemos? Segunda ferramenta fundamental para pensar em comunicação e para pensar em família como sendo um sublime investimento. A ferramenta chamada diálogo. Nós viemos de uma cultura, pelo menos a minha geração, não aprendeu a usar muito bem a assertividade. Assertividade é a capacidade de dizer o que está sentindo. E com clareza de entendimento. Então a gente aprendeu que homem não chora, eu aprendi. Que não pode falar, isso não é assunto para criança, né? A gente não podia se meter em nada. Havia
uma visão de um bom filho, aquele que não discordasse. Mas a ideia da assertividade pede o diálogo. Meus irmãos, sem diálogo, sem acordos, nós não podemos transformar e melhorar a nossa família, que é um laboratório de aprendizado do amor, que é um sublime investimento. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a partir de agora a minha atuação na família. Então eu vou chegar em casa, vou encontrar de novo aquele que eu deixei lá, que é irônico, que fala de mau gosto. Quando eu chegar em casa, ele vai repetir, ele vai falar alguma coisa. Eu posso ser diferente. Ao invés de retrucar, eu dou um sorriso, eu não respondo, e ele começa a perceber uma diferença em mim. Meus irmãos, nós cristãos temos mais responsabilidades que os outros. Eu não sei como é que é a sua família, mas eu sei que é a melhor que você podia ter. Eu não sei como é que você está atuando, eu sei que você pode atuar melhor. Essa é a proposta. Sai daqui para atuar melhor na família e ser o elemento que vai ajudar no equilíbrio, na paz, na harmonia, na concórdia. Vou chegar lá porque estou dizendo isso. Conta-se de um livro que eu li no passado, que um casal estava brigado e é uma história, resolveram pegar uma laranja na fruteira. Só tinha uma laranja. E eles foram no mesmo tempo. Uma laranja. Os dois zangados. O marido, para resolver o problema, cortou a laranja no meio, deu metade da laranja da mulher, ficou com a outra metade, foi para o fundo do quintal, descascou a meia laranja, jogou a casca fora, chupou a meia laranja, ficou meio satisfeito. A mulher dentro de casa descascou a laranja, jogou a meia laranja fora, fez um doce com a casca, comeu e ficou meio satisfeita. Se os dois tivessem conversado, ele chuparia a laranja inteira, ela faria o doce da casca inteira e ficariam plenamente satisfeitos. Meus irmãos, é preciso dialogar, é preciso ter coragem de falar, porque a gente tem o hábito de imaginar que o outro vai adivinhar. É assim que é. Estou falando mal das mulheres, não. Mas vão no salão de cabeleireiro, corta 2 milímetros de cabelo. 2 milímetros. Chega em casa, você não nota? Não nota. E aí, não gosta mais de mim, não me repara. 2 milímetros. Balança o cabelo, bota o cartão em cima da mesa do salão, né? Para dar uma dica. Diálogo, meus irmãos, é fundamental. Porque às vezes eu não dialogo, começo a formatar o meu pensamento, questões imaginárias, não existem. Ele não gosta mais de mim, não reparou meu cabelo, isso não faz sentido. Mas a gente vai evoluindo. Quando eu não tenho o diálogo. Então, meus irmãos, eu não sei qual vai ser o meio, mas o diálogo é fundamental. E eu trouxe uma passagem de Obras Póstumas, onde Allan Kardec vai falar sobre questões e problemas. Ele vai citar uma fórmula que é definitiva para a gente poder, através de valorizar a família e do diálogo, chegar a um resultado de família melhor. Ele diz assim: quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, então ele entende que um dia todos os homens compreenderão o Espiritismo. Sim, meus irmãos, é o futuro da humanidade. Ser espírita? Não. Conhecer os postulados espíritas. Leon Denis tem uma questão no livro chamado Síntese Doutrinária da Prática do Espiritismo, questão 142, que ele pergunta: então o Espiritismo será a religião do futuro? Resposta: será o futuro das religiões. Então os postulados espíritas um dia pertencerão a toda a humanidade. Ele vai dizer: quando isso acontecer, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, consequentemente, a verdadeira fraternidade. Então vejam, meus irmãos, os elementos são solidariedade e fraternidade. Você quer melhorar a sua família? A sua posição na família, esquece o que o outro vai fazer ou não. Seja solidário primeiro, para depois ser fraterno. Porque ser fraterno é enxergar todos como irmãos e criar esse laço de profunda afetividade.
Mas segue Kardec dizendo, um e outro, então, solidariedade e a fraternidade, deixarão de ser simples deveres circunstanciais que cada um prega, as mais às vezes do seu próprio interesse e não do outro. O reinado da solidariedade e da fraternidade será forçosamente da justiça para todos. A justiça será para o reinado da paz, da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Então, quando eu ajo, faço a escolha de ser solidário e ser fraterno, o resultado disso, meus irmãos, é paz e harmonia, que vai refletir na família também, um dia na humanidade. Então, eu posso honestamente sair daqui, marcar uma reunião comigo mesmo, de mesa redonda, pode ter até um espelho, para avaliar qual é a minha posição na família. Eu consigo entender como sendo um sublime crescimento? Eu consigo, a partir de agora, algo dentro de mim já muda. Será que eu não deveria valorizar essa família? Mesmo tendo os elementos que Deus colocou dos dois povos, os que são concordados e os que não concordam? Porque todos eles somam esforços e criam oportunidades para que eu possa progredir como espírito mortal e cumprir a minha meta, essa que eu trouxe no espaço, de ascensão moral e de ajudar os que estão comigo a ascender também. Pois bem, queridos, avançando, Kardec provoca assim: será virá esse reinado? Aí diz, duvidar do seu advento seria legal para nós. Então a família é um laboratório vivo para a gente poder desenvolver sentimentos em direção a aprender a amar, que vai nos fazer felizes, que é o objetivo da vida. Bom, voltando à segunda ferramenta, capítulo 11 tem 4 comentários da Kardec, ele vai dizer assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, que resume todos os deveres do homem para com o próximo. Meus irmãos, 2 falas do Cristo. Então esquece tudo, pode esquecer tudo. Primeira fala, amar o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que nutrir auto-amor, eu tenho que gostar de mim. Como é que eu gosto mais de mim? Questão 115. Quando eu entendo que fui criado simples e ignorante, um dia eu vou ser perfeito, e nesse meio termo, entre os dois pontos, há a imperfeição. Ser imperfeito não significa ser inferior. Eu posso gostar de mim sendo imperfeito, mas fazendo algo para corrigir as imperfeições. Então isso é auto-amor. E o segundo, fazer com o outro como gostaria que fizesse por mim. Por que eu não guardei comigo essas duas falas do Cristo, meus irmãos? Porque ela tem contexto. Primeira delas, Mateus 22. O doutor da lei procurou por Jesus para tentá-lo e perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Olha, a gente está diante de um código mosaico com mais de 5 mil artigos. Qual é o mais importante? O que o doutor da lei não sabia é que estava falando com o próprio autor da Torá. E ele resgata dizendo: o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo, em qualquer situação. Amar a Deus com um diagnóstico de câncer, amar a Deus com um cheque especial estourado, amar a Deus acima de tudo. É um mandamento mau. Quer dizer, acrescentou: e amar o próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. Lembra disso, do texto? O outro é Mateus 7,12. Assim como quereis que os homens façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Kardec pega os 2 textos que Jesus resume a Torá, une os 2 e vai dizer que é a expressão mais completa da caridade. Nem colocamos a mão no bolso, não. Nem trouxemos o brinquedo, a cesta básica, o agasalho, não, isso é depois. Primeiro, a caridade moral. Só que aí prossegue. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem, Kardec tem essa visão, um dia vamos adotar, para a regra de conduta e para várias suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. E diz assim: não mais haverá ódios,
nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, se eu enxergar a família como um sublime investimento, se eu entender a importância que ela tem, se eu tiver a coragem de começar a tentar dialogar, se eu entender que eu preciso dar o primeiro passo na solidariedade e na fraternidade, eu estarei abrindo portas preciosas para colher os frutos do bom investimento. Porque eu vou estar fazendo a minha parte, meus irmãos, e nós seremos cobrados pela nossa parte, não pela parte do outro. Infantilmente temos feito assim. Vê se acontece com você isso. Se você parar de fazer isso, eu paro de fazer também, né? O outro vem para se desculpar. Tá bom, eu vou desculpar. Mas você tem que prometer que nunca mais vai fazer isso. E ele promete, né? Porque ele quer o perdão, mas ele vai fazer. Porque ninguém muda, manda para outro. Mas se eu for solidário e for fraterno, eu vou começando a construir liames de paz, concórdia, união, afetividade, e costuma a família ficar um lugar melhor para se viver. Mesmo com esses elementos que estão ali justamente em busca de socorro. Porque Deus viu em mim a possibilidade de socorrer. Porque Deus não colocaria na minha família se eu não pudesse suportar aquela prova. E isso, meus irmãos, é fundamental. Nós avancemos, queridos. Então, voltando para o diálogo, junto com esse reconhecimento da importância, as ferramentas, eu me lembrei da sublimar a família como sendo investimento. Então, eu trouxe uma fala de Emmanuel para começar a fechar. Na fonte de 1956, parentes, Emmanuel diz assim: os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Os parentes são obras de amor que o nosso Pai nos deu, Deus compassivo deu a realizar. Então são esses, meus irmãos, são meios de progresso. Ajudemos através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Então, para ser fraterno, dar atenção, cuidar, cooperar, ser solidário, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, o primeiro passo, o primeiro que eu preciso auxiliar é aquele direto que Deus colocou na minha história com o vínculo familiar. Os outros também merecem, são meus irmãos, todos somos irmãos em humanidade, mas esses têm um compromisso e têm uma missão. No Evangelho de Família, mais um capítulo 1, Joana fala assim: a família é mais do que os resultados genéticos, que é o resultante genético. Famílias são os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos, as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico, onde medram as nobres expressões de elevação espiritual da terra. Então, Joana reconhece que a família é essa célula, é essa oportunidade, esse canteiro de obras, um laboratório, onde eu posso desenvolver sentimentos, aprender a amar e conquistar a felicidade. Meus irmãos, eu fui claro nas minhas colocações? Então, a pergunta fica na tela. Vamos investir nessa família? Deixa eu repetir, meus irmãos, tem 37 segundos para terminar. A sua família... Pode até sonhar comigo, não tem problema nessa noite falando isso. A sua família é a melhor família que você poderia ter. Acredite nisso. Consulte a literatura depois. Essa é a família ideal. Você está nela para desenvolver caracteres morais que você só vai conquistar nessas situações. Quer ver o exemplo do divórcio? O camarada se divorcia porque essa mulher é enjoada demais. Ele casa com outra enjoada. Não é assim que é. Sabe por quê? Porque ele precisa de alguém enjoado na vida dele. Não é desfazendo, porque vai encontrar outro. Vai encontrar outro. Porque ele precisa, Deus coloca no caminho outra.
para ele poder desenvolver a tolerância, a paciência. Se ele encontrar aqui não vai reclamar das coisas pequenas, ele não vai ter exercício. Ele vai ficar forte. Então, meus irmãos, a sua família, essa que você está pensando, é a sua melhor família. Saia daqui tentando, pelo menos, me promete isso, repensar isso. Repensa. Essa palestra está no YouTube, você pode visitar lá, copiar os textos de novo, mas faz isso. Repensa. Olha para sua família, anota os nomes, um X para quem é menos usuário, 2 para quem é mais, bota um código, para eles não saberem o código que seu. E a partir de um maior número de X, mais amor, mais tolerância, mais diálogo, mais solidariedade. E ano que vem você vai ver, que é daqui a alguns meses, alguns dias, sua família vai se tornar um lugar melhor. A partir de você. Então o Espiritismo transferiu para a gente a responsabilidade de fazer a minha família se transformar na família Doriana. Né? Lembra da Doriana? Todo mundo ao redor da mesa, sorrindo, um pão quentinho, uma alegria. Um dia vai ser assim. Mas se não é hoje, talvez eu devesse pensar qual a minha parcela de contribuição para não estar sendo. E fazer tão somente a minha parte. Vou terminar, prometo agora. Entendendo que a família que você está, é a sua melhor família. Fui claro, meus irmãos? O pessoal da internet compreendeu também, né? Fui claro? Sim. Então que Deus nos abençoe, dando coragem a gente para sair daqui com a proposta interna de mudar e perceber que nós podemos fazer a diferença. Muita paz e a todos nós. Muito obrigada. Queremos agradecer tantos ensinamentos, porque como a gente reclama da nossa família, né? A família do outro é sempre melhor do que a nossa, mas de acordo com o que o Hélio expôs aqui, merecemos a família que temos. Então vamos dar a ela um voto de confiança e fazermos o melhor que pudermos, porque nós é que seremos os beneficiados. Queremos agradecer neste momento a espiritualidade superior que aqui esteve presente, através do Hélio, nos esclarecendo neste mês da família, para que possamos levar todos esses ensinamentos lá para o nosso lar, no seio da nossa família, e olharmos cada um dos membros dessa família com mais tolerância, com mais humildade, com mais paciência. Que as boas energias, as vibrações positivas estejam sempre presentes em todos os lares deste programa. E assim, agradecidos, pedimos permissão para terminarmos a primeira parte de nossa reunião na noite de hoje. Então, pouca presença ilustre, dando continuidade à nossa festa hoje. Eu falei que nós temos a Média de novo de presença ilustre, mas nós temos também José Ricardo. Ele veio lá de Vitória, representando a Federação Espírita do Espírito Santo, veio comemorar conosco os nossos 100 anos. Então eu queria convidar o José Ricardo para vir aqui à frente, falar um pouco para vocês. É mesmo. Isso é uma proteção, já. Antes de mais nada, uma pergunta para o Hélio. Aquele cidadão que estava pendurado no guindaste, ele está reencarnando, né? Provavelmente. Meus amigos, além do nosso, de novo, né, para alguns eu dei o nosso boa noite. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Muita grata satisfação. Trago aqui a palavra do Fabiano Santos, presidente da Federação Espírita do Estado, e do Selmo, que é o vice-presidente de unificação, por motivos profissionais e alguns até familiares, não puderam estar com vocês aqui.
não sou diretamente ligado à diretoria, mas estou numa diretoria da área de mediunidade da Federação Espírita e assessoro algumas atividades lá. O fato é que o Fabiano nos pediu, já que eu vim para cá, para transmitir a todos vocês, na pessoa da presidente, de todos os amigos, um abraço muito afetuoso por esse momento realmente bonito, diferenciado, que a Casa Espírita vivencia agora. E eu ouso aqui, de certa forma, aproveitar a lição singular, de muita sensibilidade que você trouxe para nós, e essa palestra já está marcada aqui, viu? Vamos fazer um contrato com a João Evangelista, mas em maio. Mas olha só, todo o trabalho, todas as reflexões belíssimas, sensíveis, iluminativas que ele trouxe para nós, na verdade ele está trazendo a essência da mensagem espírita, que nós sabemos, a gente pode, eu diria que deve, mas deve aplicar na família da nossa Casa Espírita, na família do nosso movimento espírita, reconhecer a importância desse contexto, desse conjunto, e trabalhar essencialmente o diálogo, que ainda falta muito em nós, né? Seja dentro da família nossa, da intimidade familiar, mas também na nossa casa espírita. O espírito tem a mania de dizer, uma mania bonita, que evidentemente aqui é a extensão da minha casa, aqui é a extensão do meu lar. Ou então façamos por merecer isso. Invariavelmente dos nossos trabalhos no movimento espírita, fiquemos aqui no nosso estado. Mas todas essas situações acontecem no Brasil inteiro, evidentemente. Porque o problema do espiritismo não é a essência doutrinária, que é imutável. O problema somos nós, os seres humanos, que por uma série de razões a gente desconcerta, às vezes, situações ao ponto e às vezes temos problemas para resolver. Mas eu não estou aqui para fazer consideração, até porque depois do brilhantismo do amigo, e certamente o bolo que estou esperando, vocês não vão me aguentar aqui mais de 2 minutos. Mas é isso, trazer a todos vocês o carinho da diretoria da Federação, na pessoa do seu presidente, e eu pessoalmente me permito compartilhar, até porque ao longo dos últimos 20 anos estivemos muito diretamente ligados à intimidade federativa e viajávamos muito, né? Então várias vezes eu estive aqui e compartilhamos, e muitos de vocês, alguns caras novos, mas é aquele elemento que chega, né, e tem que aprender a abraçar na família, né? E outros tantos velhos conhecidos e parceiros, um abraço muito carinhoso, nosso parabéns pela excepcional folha de serviço que a gente sabe a Casa Espírita tem prestado à comunidade. E para lembrar, talvez, que a mensagem espírita, o ideário espírita, acima de tudo, muito mais do que formar bons trabalhadores espíritas, é formar e capacitar o cidadão para ser um cidadão na legítima expressão da palavra, onde se encontra, aqui na intimidade da família, no local de trabalho, no momento de lazer, e não nos iludemos quando a gente diz, a gente não, quando vocês desencarnarem, que eu vou ficar, seremos evidentemente cidadãos em qualquer instância espiritual que a divindade nos coloque. E esses recursos, essas ferramentas, essas reflexões que o querido amigo trouxe para nós, com certeza vale para nós em qualquer contexto de grupo, seja familiar, de trabalho, seja o que for. Então, de novo, um abraço carinhoso e o desejo, eu já fico aqui na expectativa, porque, querendo ou não, eu vou ter que desencarnar, não tem jeito. E, de repente, quando comemorar 200 anos, aí já esteja, quem sabe, até na feição de uma criança, um jovem aqui, não sei, né? Não sei como é que esse negócio funciona, mas olha, que outros 100 anos e tantos mais continuem. E, com certeza, a melhor homenagem que a gente possa prestar aos nossos pioneiros, e me permitam, talvez, eu com ousadia, dizendo aos nossos pioneiros, porque, de certa forma, essa casa também fica sendo um pouquinho minha, mas a melhor homenagem que nós possamos trazer a esses irmãos e irmãs, eu fico aqui tentando imaginar, há 100 anos, como você falou, como é que não era isso? Que desafios que a gente nem imagina.
Então a melhor homenagem é prosseguir no seu ideal, de aprender mais e servir melhor, dando o melhor de si na extensão do ideal espírita e, evidentemente, na sua essência, do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, muita paz e parabéns para todos nós. Obrigada, transmita ao Fabiano os nossos agradecimentos. Muito grato. Só mais um pouquinho, depois a gente combina. Agora eu quero fazer um convite a vocês. Eu quero saber se vocês estão dispostos a arregaçar as mangas e, simbolicamente, fazermos a construção do Centro Espírita Amor de Jesus. São dispostos Sim. a pegar na enxada, no cimento, no tijolo, na pedra? Vamos reconstruir o Centro Espírita Amor de Jesus? O salário é bom? Bônus outros. Então vamos começar a reconstrução simbólica do Centro Espírita Amor de Jesus. Tudo dado esse negócio aqui. Foi depois da doação do terreno que começaram as obras do Centro Espírita Amor de Jesus. Então eu chamo agora aqui à frente Ilma, seu Adecir, seu Jovelino e Lisete. Vamos então começar a fazer a base da nossa casa. Só vai pegar o número daqui. Ajeitar. Sete. Um tijolinho para cada um. Então esses foram os nossos primeiros trabalhadores. Vamos lembrar então de Raimundo Testão e Virgílio Galés, homens de fé que tiveram a missão de fundar, no dia 16 de dezembro de 1923, a Casa Espírita, que tanto fez e continua a fazer pela comunidade de Iguaçu. Para continuarmos a nossa construção, eu chamo aqui
Xandoca. Faço questão. Érica, ajuda. Dona Nilza. Raoni, representando a Dona Ninha Mora, que não pôde estar presente hoje. A Leida. Vamos colocar mais um tijolo, mais uma pedra, mais um cimento nessa construção da nossa casa. Olha que coisa. Pessoas que há muito tempo não se encontravam. Então vamos agora, virem a parte do desenho. Érica, você vem aqui ajudar sua mãe? Leide, quer ajudar sua mãe? A Leide, pode colocar. Leide, vem você? Não, a Leide vai. A Leide está isto. Não cansa, mas aí a gente não cansa. Os pioneiros devem ter encontrado dificuldade também, né? Não é fácil assim, não, né? Acho que botou o tijolo. Acho que foi fácil. Foi, não? A dificuldade é deles. Botar tijolo não é fácil, não. Beijo, vamos continuar. Nossas lembranças remetem também ao senhor Luiz Pires de Alcântara e sua esposa, Dona Fatia, que estamos subindo as paredes da nossa casa. Para tanto, eu chamo Roberto, Eduardo Cotias, Margarete Barbosa e Ana. Vamos botando os tijolinhos, o cimento, a pedra. E assim estamos construindo simbolicamente mais uma vez a nossa casa. E na onda das recuperações, temos os
senhor Alcemar Vargas, Rafael Capua e Dona Idalina, Antônio Andrade, João de Azevedo Lobato, que era conhecido como Janjan Lobato, Dona Janina, senhor Basílio, Dona Célia Capua, Maria Moreira de Andrade, Plínio Amorim, pai da nossa querida Xandoca, senhor Agripino, Dona Nedi, que nos enviou uma linda mensagem por vídeo, e tantos outros fiéis trabalhadores que estarão sempre em nossos pensamentos. Então, para continuarmos a nossa construção, eu chamo Eliane e Alessandra. E o que enfrentaram esses pioneiros por acreditarem e professarem a codificação de Allan Kardec. Na época, os integrantes da Casa Espírita realizavam visitas na cadeia, ao hospital, iam à casa dos doentes levando o conforto da prece, e já faziam a campanha do quilo com a distribuição de alimentos para os necessitados, sem contar com o trabalho na casa de veneranda, abrigando crianças ali deixadas, não faltando a elas o alimento para o corpo e para o espírito. A base da fundação foi forte. Os ensinamentos foram construindo os pilares dessa estrutura física e espiritual até os dias de hoje. Agora eu chamo Leide e Neise para colocarem mais um tijolinho nessa construção. Os ensinamentos de Jesus, as palavras consoladoras de Allan Kardec e a oportunidade de ajudar o próximo foram a motivação de todos os trabalhadores do Centro Espírita Amor em Jesus. O amor fez e continua fazendo a diferença no grupo, e a rede de colaboradores da casa faz com que o Centro Espírita Amor em Jesus continue crescendo, material e espiritualmente. E como Dona Nedi não pode estar presente aqui hoje, eu convido você, Cristina, para vir aqui apresentar o seu.
perseverança e amor ao próximo, que hoje completa 100 anos. E como nosso companheiro de lutas, nosso companheiro que está sempre aqui conosco, como eu falei para vocês, arroz de festa, eu convido ele para colocar mais um tijolo nessa notícia. Que todos os mentores e espíritos de luz continuem a fortalecer os trabalhadores da casa e seus frequentadores, que formam a família sempre escrita Amor de Jesus, para que essa missão que existe entre o céu e a terra não acabe. Agora eu quero chamar da evangelização a Laura e o Allan Kardec. Que também possamos cada vez mais e a cada dia honrar o trabalho daqueles que nos antecederam, colocando em prática as palavras de Chico Xavier. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Então, que nós honremos essas palavras, perpetuando a nossa casa espírita, para que ela possa estar aqui presente por mais 100 minutos. Agradeço a todos vocês e agora convido vocês a irem lá naquele nosso espaço da cantina para cantarmos o parabéns e depois sentarem aqui do lado de fora, que está mais fresquinho, para saborearem o salgadinho, uma toca, né? Aquele bate-papo amigo que a gente sempre gosta. Então agora